professor de Direito Processual Penal na Universidade Federal de Paraná e, como todo mundo sabe, desde 2014 conduz as investigações da Lava Jato em Curitiba. Cansado, né, doutor? O final do ano está chegando, então sempre renova nas férias e volta bem para o ano que vem, mas ainda esse ano a gente tem bastante energia. Então, o senhor já anunciou que a Lava Jato está chegando ao fim, pelo menos no núcleo que lhe deu origem, em Curitiba, a sua jurisdição. E daí eu gostaria de saber, olhando para trás, nesses quase 4 anos, o que foi para o senhor a maior conquista até agora desse processo e também a maior frustração? Olha, o mais importante, o caso concreto ele tem resultados assim bastante expressivos. Então, caberia enumerar, poderia enumerar, mas vamos falar, nós temos hoje, por exemplo, 4 ex-diretores da Petrobras condenados criminalmente, servindo termo de prisão, o que nunca aconteceu antes no Brasil. Nós temos uma tradição de impunidade e essa tradição de impunidade, de certa maneira, foi rompida. Acompanhando até como foi dito pelo ministro Barroso, certamente se olha o cenário e se verifica que há diversas omissões, há diversas lacunas, mas ainda assim muito foi feito do que não se fazia anteriormente. Mas talvez o principal resultado positivo tenha sido chamar a atenção da opinião pública e da sociedade civil organizada do tamanho do problema, do tamanho da nossa corrupção. Nós tínhamos uma noção anteriormente de que a corrupção era um problema sério no Brasil, de que ela era muito grande, mas é diferente quando se tem aí a descrição dos fatos específicos com toda a sua riqueza. O senhor tinha essa noção ou o senhor também se espantou junto com os brasileiros? Eu me espantei, como todos os demais, porque um ponto é uma percepção abstrata de que a corrupção era muito grande e outra é a verificação disso em concreto. Talvez até mais para mim do que para o resto das pessoas, porque o juiz está ali, vamos dizer, colhendo os depoimentos, com contato com a prova imediato. Então, quando se ouve, por exemplo, de empresários, quando se ouve de executivos, altos executivos da administração pública, que a corrupção é a regra do jogo, por exemplo, é algo que é assustador para qualquer pessoa. O senhor se lembra de algum momento em que o senhor teve algum espanto específico assim? Olha, desde o início, quando foram surgindo os números, que nós vimos lá que nós estamos falando de milhões de reais, de milhões de dólares, de contas secretas no exterior que eram encontradas com saldos milionários, ou a verificação de que essa corrupção tinha atingido elevadas posições na República, por exemplo, o caso do ex-presidente da Câmara. Tudo isso sempre é assustador. Eu, na verdade, sou juiz desde 1996 e eu jamais antevi que ia ter um caso dessa dimensão e com esses resultados nas minhas mãos. Então, é tudo muito surpreendente. E faltou a frustração. O senhor tem alguma ainda? A frustração, olha, às vezes as pessoas falam, se preocupam muitas prisões na Operação Lava Jato. Eu não sei, talvez a frustração maior seja, existe uma omissão grande ainda, existem muitas pessoas que têm que ter a sua responsabilidade criminal investigada e, se provada, punida, não é? Infelizmente não foi até o momento possível realizar, a meu ver, todo o trabalho. Nós temos hoje, por exemplo, uma parcela significativa de pessoas que estão investigadas ou até mesmo acusadas de terem participado desse esquema criminoso, que tem, pelo privilégio de foro, respondem no Supremo Tribunal Federal. E eu acho que é importante que esses casos também finalizem para que nós podemos ter um diagnóstico completo, não é? Até onde foi a assim chamada Operação Lava Jato. Então, sobre isso também gostaria de falar, porque o senhor sempre deu muita importância para o apoio da opinião pública, para a Lava Jato, para a sustentação e andamento da Lava Jato.
Aí na Itália, por exemplo, na Itália da Operação Mãos Limpas, que o senhor conhece tão bem, esse apoio começou a arrefecer no momento em que as pessoas perceberam, me corrija se eu estiver errada, no momento que as pessoas perceberam que não havia, que os julgamentos estavam sendo muito morosos, né? Aqui no Brasil isso não está acontecendo na sua vara, nem na primeira instância, obviamente, mas no Supremo, como já se disse, não houve nenhum único julgamento de político. O senhor não teme, doutor, que isso possa acabar cansando as pessoas, desanimando, fazendo com que elas se distanciem do assunto, percam o interesse, e daí abra caminho, como aconteceu na Itália, para que se aprovem leis que acabem favorecendo a corrupção e voltando tudo para trás de novo? Essa indagação até me dá a oportunidade para dizer, até da maior frustração, não é tanto ainda não ver o caso finalizado por completo. O que mais me frustrou é que eu tinha particularmente uma expectativa, muito obrigado, eu particularmente tinha uma expectativa de que, diante da magnitude desse problema, que o tratamento dele não ficasse restrito às cortes de justiça. No entanto, o que nós vemos até agora é, basicamente, quem reagiu ao escândalo da corrupção foi a Justiça Criminal, Polícia, Ministério Público, outros órgãos, instituições ali que deram um grande apoio para essas investigações, e as Cortes de Justiça. Agora, para realmente superação desse nível de corrupção, dessa corrupção sistêmica, seriam necessárias reformas mais gerais da parte das nossas lideranças políticas. E aí, eu nem digo tanto, reformas do processo penal ou da lei criminal também são importantes, mas principalmente reformas que diminuíssem incentivos e oportunidades para a corrupção. Então, por exemplo, deveria vir das nossas lideranças políticas iniciativas para a eliminação do foro privilegiado, para a redução de loteamento político de cargos públicos. A raiz, por exemplo, dos crimes havidos na Petrobras foi o loteamento político dos cargos executivos da Petrobras. Então, as diretorias eram divididas entre os partidos políticos, o diretor era nomeado, e isso são casos já julgados, com a missão específica de arrecadar dinheiro, principalmente para financiamento ilegal de campanhas políticas, mas também para enriquecimento ilícito tanto deles como de determinados políticos. Isso deveria levar a reformas que diminuíssem essas possibilidades de utilização da máquina pública para práticas de crimes de corrupção. Não obstante, o que se verifica é quase uma completa omissão da parte das nossas lideranças políticas em promover medidas dessa espécie. Houve uma lei, para não ser totalmente injusto, uma lei das estatais, de 2016, que é uma lei relevante, e que estabeleceu alguns critérios para indicação de profissionais para cargos de executivos nas estatais, mas é uma medida absolutamente ainda insuficiente. Então, a meu ver, tem a maior frustração, e o que pode levar a esses retrocessos, principalmente, é nós não irmos adiante. Ter a percepção de que, olha, a corrupção não é um problema unicamente das Cortes de Justiça. A Corte de Justiça vai cuidar daqueles casos patológicos, e é muito difícil provar a corrupção, e é muito difícil achar, é improvável que a Justiça, embora seja uma condição necessária para a superação da corrupção sistêmica, ela não é uma condição suficiente para resolver o problema. Eu acho que essa é a minha maior frustração. Entendi. Essa omissão da classe política que o senhor citou, também, de alguma forma, contribuiu para o que o senhor também chama de deslegitimação da classe política, né? E que, novamente, numa comparação com a Itália, acabou acontecendo lá de forma igual e acabou abrindo caminho para que um outsider, um populista como Silvio Berlusconi, catalisasse aí anseios, frustrações, percebendo esse vácuo de representação, e se elegesse primeiro-ministro com um partido que ele fundou em 3 meses. O senhor receia que algo parecido possa acontecer no Brasil agora, em 2018? Eu penso que as eleições do próximo ano devem ser vistas como uma grande oportunidade de mudança. Agora, é importante que nós tenhamos um debate público qualificado. E até é positivo, por exemplo, que a revista Veja faça esse evento. Existem
candidatos posteriores que são presidenciáveis, e penso que é um momento oportuno para colocar questões concretas, né, para essas pessoas, se forem eleitas em 2019. Claro que é importante a agenda econômica, claro que é importante a agenda social, mas também a agenda de enfrentamento da corrupção é um tema relevante e que deve dominar os debates. Então, eu penso também que é uma oportunidade, e não querendo fazer aqui eu não vou poder mandar perguntas por escrito para os posteriores entrevistados, mas ficaria a minha sugestão. Mas o senhor pode fazer. Ficaria a minha sugestão. Qual é a sua posição sobre foro privilegiado? Assumindo o governo, você pretende, se não tiver reduzido o foro privilegiado até então, o que você pretende fazer a respeito? E como é que fica o loteamento político dos cargos executivos na Petrobras? Loteamento político nos cargos das demais estatais, loteamento político na administração pública. O que a gente vê quase como um balcão de negócios nas nossas esferas públicas, em que é trocado o cargo por poder, ou, como revelados os casos já julgados, cargo por dinheiro, né, o que é extremamente terrível. Então, é preciso que quem postule uma candidatura presidencial tenha respostas concretas sobre essas questões. Eu acho isso muito importante. Tá certo. Eu nem vou perguntar do senhor, porque o senhor já cansou de dizer que os institutos de pesquisa perdem tempo colocando seu nome, né? Que o senhor não será candidato. E também o senhor disse que isso não tem nada a ver com uma eventual ojeriza que o senhor tenha desenvolvido pela classe política, só que o senhor não se sente vocacionado, não é isso? Mas eu fiquei pensando, o senhor fala com tanta certeza, com tanta convicção, que eu fico querendo saber qual é a sua característica ou a falta de alguma característica que faz com o senhor ter tanta certeza, tanta convicção dessa incompatibilidade com o papel. Olha, como eu disse, eu acho que, no fundo, a política é uma das profissões mais nobres, né? As pessoas, muitas vezes, perdem a visão do que é ter sido eleito por um cargo majoritário ou por um cargo mesmo no parlamento. Você está ali representando, muitas vezes, milhares de pessoas ou milhões de pessoas. É uma responsabilidade muito grande e também é uma honra muito grande, né? Agora, o que eu coloco da minha inviabilidade de uma postulação dessa espécie, eu acho que até um magistrado pode ser, um ex-magistrado pode ser um bom político, pode ser um bom ex-presidente, mas eu entendo que, no momento, e eu não vejo isso também no futuro, não seria apropriado da minha parte postular qualquer espécie de cargo político, porque isso poderia, vamos dizer assim, colocar em dúvida a integridade do trabalho que eu fiz até o presente momento, né? Então, acho que não seria apropriado. Eu acho que o Brasil precisa de fortalecimento das instituições, acho que o Brasil precisa de fortalecimento daquilo que nós chamamos de rule of law, ou de governo de leis, e uma candidatura, por exemplo, minha, seria inapropriada para esse propósito. Neste momento. Mas no futuro também, né? No futuro eu não vejo isso ocorrendo, entendeu? Mas especialmente nesse momento seria absolutamente inapropriado. O senhor começou a comandar a Lava Jato quando o senhor tinha 41 anos, hoje o senhor tem 45. E imagino que a sua vida tenha mudado consideravelmente. Eu sei que o senhor resistiu muito, por exemplo, a aceitar ser acompanhado por seguranças. Salvo engano, isso só aconteceu mesmo para valer quando o senhor determinou a coercitiva do ex-presidente Lula, né? O senhor também foi acusado muitas vezes, arguíram sua suspeição, mas também a sua família, mas particularmente a sua mulher e amigos próximos, um dos seus melhores amigos, foram atacados por adversários duramente. O senhor diria que esse foi o preço mais alto que o senhor pagou por conduzir a Lava Jato até agora, doutor? Olha, eu sou um juiz, como eu disse, desde 96. Já tive variados casos que passaram pelas minhas mãos. Já tive casos em que me coloquei em posição de risco, né? Casos, por exemplo, envolvendo grandes traficantes de drogas ou quadrilhas envolvidas em prática de crimes violentos. E isso é algo que aconteceu não só comigo na minha carreira, mas acontece com vários magistrados. Acontece com os policiais, acontece muitas vezes com o Ministério Público.
acontece muitas vezes com pessoas que corajosamente denunciam esses crimes. Então, faz parte, lamentavelmente, esse risco do trabalho profissional. O que tem que ser feito são tomar as cautelas necessárias, né? Então, quando existe uma situação concreta de risco, tem que se tomar medidas de segurança. E, sim, esse é um peso pessoal grande, embora faz parte da profissão, mas realmente é algo que tira um pouco da privacidade, é algo que realmente não é totalmente agradável, por melhores que sejam as pessoas responsáveis por esse trabalho de segurança de magistrados. Um lado negativo que particularmente eu não esperava foram alguns ataques realmente sujos, né? Por conta, provavelmente, do fato desses processos atuais envolverem crimes praticados por pessoas não políticas, existe muitas vezes essa tentativa de diversionismo. Ao invés de eu discutir a minha responsabilidade, eu ataco as pessoas responsáveis pelos processos, pela acusação, pelo julgamento. Mas eu, particularmente, estou absolutamente tranquilo com as coisas que eu fiz, né? E, quanto a essas ofensas, é uma coisa que... Tem um ditado lá que diz que não se deve atirar uma pedra em todo cachorro que ladra, e, a meu ver, é um pouco por aí. Eu não vou ficar me incomodando com mentiras e vou continuar fazendo o meu trabalho. Então, o senhor disse que está tranquilo, e agora ainda nesse balanço, no espírito do balanço aí dos 4 anos, o senhor, olhando para trás, o senhor vê alguma coisa que o senhor poderia ter feito de forma diferente, algum arrependimento, alguma decisão equivocada? Olha, a justiça é uma instituição humana e conduzida por pessoas que cometem os seus erros e ainda que haja vários acertos, sempre há a possibilidade de cometer algum equívoco. Mas, sinceramente, não me ocorre nada assim, muito significativo que eu faria diferente desde o início desse processo. Houve aquela situação da divulgação dos áudios entre o ex-presidente e a então presidente, e aquilo foi algo muito controvertido. Eu confesso, até disse isso explicitamente ao Supremo Tribunal Federal, eu não esperava que aquilo tivesse tanta repercussão e trouxesse tanta celeuma, mas, na minha opinião, eu fiz exatamente o que a lei exigia e o que eu entendia que era necessário. Eu acho que o conteúdo daqueles diálogos deveria vir a público, certo? Porque não eram exatamente conversas republicanas. E, enfim, o problema não foi tanto a divulgação, mas foi o conteúdo do diálogo. Eu não me arrependo de forma nenhuma, embora eu tenha ficado um pouco consternado, e disse isso ao Supremo Tribunal Federal, com a celeuma que a divulgação trouxe. Mas, fazendo uma comparação, não propriamente, talvez, há, evidentemente, as devidas diferenças, seria como se a Suprema Corte norte-americana, no escândalo Watergate, falasse ao Richard Nixon, não, pode ficar com as fitas, não tem problema nenhum. Não, essas coisas têm que vir a público. Os governantes têm responsabilidade perante os governados e devem agir eles com absoluta transparência. E ali havia um diálogo que havia um evidente interesse público na sua divulgação. Eu acho que não cabe aí ao Poder Judiciário servir de guardião de segredos sombrios dos nossos governantes. Mas o senhor sabia que o senhor estava assumindo um grande risco nesse momento, não é tanto... Olha, não é nada muito diferente do que se fez no passado, né? Seja nesse caso, seja em outros processos. A magistratura, quando envolve esses crimes nesse nível, seja crimes de corrupção, seja crimes de grandes tráficos, ela sempre envolve decisões que colocam numa situação de risco. O juiz pode, eventualmente, cometer erros. Eu acho que é importante do magistrado ele ter sempre a pretensão de agir conforme a lei. A interpretação do direito é controvertida, juízes razoáveis divergem razoavelmente, mas quando o juiz age, olha, estou aqui
não para driblar a lei, eu estou aqui para aplicar a lei. Né? Eu acho que esse é o mote do juiz, e se ele segue nessa linha, ele está fazendo o seu trabalho. Obrigada. Doutor Moura, eu sei que o senhor não gosta dessa pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta difícil, depois eu faço uma pergunta fácil. E a pergunta é da plateia, então a pergunta é se, afinal de contas, o Lula vai ser preso. Olha, a única coisa que eu posso dizer a esse respeito, ele responde a processos, tanto perante o meu juízo como perante outros juízos. O caso que eu já julguei, hoje se encontra em juízo de apelação perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é composta, a turma em especial, por juízes probos, de integridade indubitável, sérios, técnicos e competentes, que vão julgar o caso. Tanto podem absolver, como podem manter a condenação. E cabe a eles aí proferir essa decisão. A minha sentença, no caso já julgado, eu já prolatei, e hoje o caso se encontra em outras mãos, certamente até melhores mãos do que as minhas. Como esse caso já transitou com o senhor, acho que eu posso fazer essa pergunta, porque o senhor teve em vários momentos a oportunidade de tomar essa decisão, não é? E as pessoas que acompanham a Lava Jato acham que o senhor foi extremamente cuidadoso, ou extraordinariamente cuidadoso, talvez, com relação a esse réu. O senhor acha que o senhor teve um especial cuidado nesse caso, e por que teria tido? Todo caso criminal de grande dimensão envolve cuidado, e não só o caso dele, mas, por exemplo, o caso do ex-presidente da Câmara, dos deputados, são casos de grande dimensão, de grande importância. Então, um cuidado especial é necessário. Mas eu também não me sinto muito confortável em ficar falando sobre esse caso dele, que eu já julguei, que existe toda uma questão aí de discussão política em cima disso. O que eu tenho a dizer sobre o caso, assim, tudo que eu queria dizer sobre aquele caso está escrito na minha sentença. Mas é só porque nesse caso falava-se muito numa suposta comoção que alguma medida mais rigorosa traria. O senhor levou isso em conta? É só isso que me... Olha, como eu disse anteriormente, o juiz tem que estar com esses casos unicamente preocupado com os fatos, com a prova e com a lei, e proferir o melhor julgamento dentro das circunstâncias. Eu coloquei na sentença que entendia melhor que a decisão de eventual decretação da prisão fosse deixada à instância recursal no caso de confirmação da condenação. É o que eu coloquei na sentença, basicamente. Tá certo. Então, agora eu vou fazer a pergunta fácil. Então, querendo saber o que o senhor achou do filme Lava Jato. Sim. Olha, eu fui convidado para a estreia, e o que foi me passado era que os produtores, as pessoas que fizeram os filmes, quiseram retratar, fizeram um filme com um teor mais de ação, né? E eles tinham apreço pelos trabalhos que tinham sido desenvolvidos. Eu entendi que eu fui lá prestigiar, né, o lançamento, ver a produção, não tive nenhuma influência na realização do filme, evidentemente. Me pareceu um filme interessante, né? Talvez muito cedo para contar essa história, mas me pareceu que o filme, dentro dos propósitos dos seus produtores, cumpriu seu objetivo. Era mais focado na Polícia Federal, com algumas cenas de ação, com a ideia de se promover alguns momentos de tensão, não é? E não se propôs o filme a realizar uma discussão profunda sobre a questão política ou a questão criminal que subjaz àquela história. Então, dentro dessa perspectiva, é que eu fui ao cinema. Não vi maiores problemas nisso, e em que pesem as fotos surgiram diferentemente, eu confesso que não comi pipoca naquele dia, viu? E o senhor se reconheceu no seu personagem? Isso é não eram as perguntas fáceis agora?
O senhor já respondeu coisa bem mais complicada que essa. O senhor já respondeu. Não, mas olha, quem tem responsabilidade sobre a produção cinematográfica foram as pessoas do filme. E respeito muito o ator que fez o meu personagem, mas é uma peça de ficção, não necessariamente aquilo precisa retratar, ser fidedigno à realidade. Né? Então, para encerrar, essa é fácil de verdade. O senhor sempre tem dito que espera que as pessoas não tenham essa expectativa de que a Lava Jato vai acabar com a corrupção no país, mas que o senhor acredita que ela vai acabar com a forma sistêmica com que a corrupção se dava aqui. E o senhor, de alguma forma, já respondeu o que pode ser feito para evitar que, de novo, esse mercado da corrupção se expanda em relação aos governantes. E, em relação aos demais poderes, à própria sociedade, o que pode ser feito para evitar que isso se expanda novamente, doutor Moura, a curto e a longo prazo? Esses dias eu li um artigo muito bom, o professor Joaquim Falcão, que é da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, e ele falou lá que a Operação Lava Jato ia ser julgada não pelos casos concretos, mas se ela conseguiria ou não diminuir a corrupção no Brasil. O que eu penso que tenho muita admiração pelo professor Joaquim Falcão, mas eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Né? Porque nós temos esses casos concretos, e certamente o fim da impunidade tem um reflexo. Né? No mínimo tem um reflexo num cálculo daquela pessoa tentada a praticar condutas corruptas, de que, diferentemente do que acontecia no passado, hoje a impunidade não é mais a regra, então ela pode ser punida. Então isso pode ter um efeito preventivo em relação ao seu comportamento. Mas isso também serve como exemplo para as pessoas, porque o grande problema da corrupção sistêmica ou disseminada é que as pessoas vão progressivamente perdendo a confiança na lei. E perdem a confiança na lei e, num segundo momento, passam a perder a confiança na democracia, passam a perder a confiança nas instituições. Quando as instituições trabalham para dizer, olha, a lei está aí, a lei tem que ser cumprida, e se a pessoa não cumprir, não importa quão poderosa ela seja, não importa o quão alta ela esteja no nosso sistema, ela vai ser punida. Isso tem um efeito positivo para toda a sociedade, e eu acredito, embora isso é muito difícil de ser mensurado, isso vai ter um reflexo na diminuição da corrupção. Mas o mais importante, e aí eu volto à resposta que eu dei anteriormente, o mais importante era que as nossas lideranças políticas aproveitassem esse momento e, pois bem, nós passamos agora, nos últimos 3 anos, 4 anos, e sem falar antes que houve o caso da Ação Penal 470, o caso Mensalão, nós descobrimos casos graves de corrupção envolvendo diversas figuras empresariais, diversas figuras políticas. Nós vimos que várias pessoas afirmaram que a corrupção era a regra do jogo nos contratos públicos. Então, o que você vai fazer a esse respeito? Não é? Enquanto nós não encontrarmos lideranças políticas que tenham respostas para isso, a tarefa de superar a corrupção vai ficar uma tarefa mais difícil. Certamente a justiça vai continuar fazendo sua parte. Isso também tem uma influência na sociedade civil. A própria imprensa, a meu ver, tem desempenhado um papel notável, né, em divulgar esses casos de corrupção e não ter o receio de sofrer retaliações. Eu vejo movimentações na sociedade civil a todo tempo, criação de institutos contra a corrupção, discussões de políticas públicas. Eu vejo entidades empresariais, eu recebo muito convite de entidades empresariais para falar para eles, e eu dou sempre o recado óbvio, não se pode pagar propina, né? E claro que mais coisa do que isso, mas isso vai ter impacto e vai gerar mudança. Agora, se as nossas lideranças políticas tivessem um igual compromisso, né? Eu não estou fazendo aqui nenhuma censura às atuais, mas isso é uma censura geral, certo? As pretéritas e as atuais.
se elas adotassem uma postura mais ativa em relação a isso, aí sim nós poderíamos dar um grande salto para sair de um ambiente de corrupção disseminada para um ambiente de maior integridade, em que a corrupção fosse uma exceção e não fosse uma regra de comportamento. Mas eu tenho expectativa de que isso pode acontecer, né? Eu não vejo, eu simplesmente não compreendo que tudo isso que aconteceu não possa ter impacto ou influência nas nossas lideranças políticas, ainda que isso leve algum tempo. E 2018 está aí, né, doutor? Muitas pessoas veem 2018 com apreensão. Eu acho que, pelo contrário, nós temos que ver como um bom momento para se discutir a sério o nosso sistema político e o nosso sistema econômico.